Pátria amada Brasil. Conheça João. João, com esforço, se formou no tão maravilhoso sistema de educação brasileiro. Nos últimos 10 anos de sua vida, João aprendeu de tudo: matemática, química, biologia, ciência, história, geografia, religião, língua portuguesa, física e mais algumas coisinhas aí. Certamente João agora é sábio. Certamente João é inteligente, pois facilmente poderia, por exemplo, calcular o comprimento de uma onda. Mas João, um dia, se encontrou no shopping com seu amigo Pedro, um amigo de infância. Lá, eles se divertiram, compraram algumas coisas e foram para a praça de alimentação. Papo vem, papo vai, relembrando os momentos de infância. João, então, percebe algo estranho. Pedro, de repente, colocou a mão sobre a garganta e se levantou desesperado. Pedro parecia tentar gritar, mas não conseguia, e logo começou a ceder ao chão. João, desesperado, não sabia o que fazer. Lembrou da fórmula de Bhaskara, lembrou da fórmula do sorvetão, lembrou dos poemas de Camões, lembrou da derrocada do Império Romano, mas não se lembrou da manobra de Heinrich, pois disso ele nem sequer foi ensinado. João viu seu amigo de longas datas sucumbir à própria mercê, sem poder fazer nada, visto que de todas as mais de 50 pessoas ao redor que também passaram pelo sistema de ensino brasileiro, nenhuma havia sido ensinada o básico. Bom, se você tem mais de 20 anos, eu te pergunto, o que você aprendeu na escola? Um engenheiro vai falar que aprendeu coisas fundamentais para a sua vida e trabalho, como matemática e física. Um médico vai dizer que aprendeu coisas essenciais, como biologia e química. Um juiz vai dizer que aprendeu coisas imprescindíveis, como sociologia e língua portuguesa. E de fato, isso é verdade. Um engenheiro precisa da física, assim como um médico precisa da biologia ou como um juiz precisa da sociologia. Mas pergunte ao juiz, o que você aprendeu de matemática na escola? Pergunte ao engenheiro, o que você aprendeu sobre história na escola? Pergunte ao médico, o que você aprendeu sobre geografia na escola? Provavelmente, o profissional vai dar 2 tapinhas na sua costa e dizer, muita coisa. Talvez ele nem se lembre, ou talvez lembre de algumas coisas que até que lhe são úteis. Quantos assuntos são estudados em matemática a partir do 8º ou 9º ano que realmente são importantes? Claro que eu não me refiro à importância que tem para profissionais nas áreas exatas, mas me refiro à maioria. Quantos desses assuntos são indispensáveis para a sua vida? E sobre história? Com exceção, é claro, dos profissionais da área. Quantos assuntos são excepcionais? E geografia? E química? E física? E quantas coisas vitais para a sua vida você deixou de estudar? Vamos comemorar. Eu terminei a escola. Vamos comemorar. Eu completei 18 anos. Ok. E agora? Você sabe pagar imposto de renda? Você sabe quanto que você vai ter que pagar de imposto de renda? Você sabe se você tem que pagar imposto de renda? Você sabe o que diabos é imposto de renda? Sim, não, nem eu sei. Tantos problemas na economia, por que não simplesmente imprimimos mais dinheiro? Tantos problemas na segurança pública, por que não simplesmente investimos mais na educação? Uau! Soluções incrivelmente simples para problemas de tamanha complexidade. Será? Imprimir mais dinheiro? Você aprendeu na escola o que é inflação? Investir mais na educação. Sério? E como seria isso? Pegar malotes de dinheiro e jogar no prédio do Ministério da Educação? Me poupe. Se poupe, nos poupe. Se fosse tão fácil assim de se resolver, já teria se resolvido. Mas o pior não é a ignorância da maioria das pessoas. O pior é que essa é a maioria
que elege os representantes do poder, os nossos queridíssimos, excelentíssimos, gostosíssimos políticos. E aí você me pergunta, então a culpa é das pessoas que não sabem votar? E eu lhe respondo, não, simplesmente porque ninguém é obrigado a saber algo que nunca foi ensinado. Daí, nós voltamos. A ineficácia do sistema de educação brasileiro cria pessoas ignorantes. Pessoas ignorantes escolhem políticos incompetentes. Políticos incompetentes promovem péssimas gestões. E péssimas gestões ocasionam a ineficácia do sistema de educação brasileiro. A ineficácia do sistema de educação brasileiro cria pessoas ignorantes. Nós não precisamos de mais investimentos no sistema de educação, porque muito ou pouco dinheiro não vai resolver o problema. O problema da educação no Brasil é mais estrutural do que financeiro. Os alunos são obrigados a decorar coisas inúteis para a sua vida, ao passo que suas maiores habilidades são desprezadas. O básico é desconsiderado, ao passo que o avançado é ensinado. Os alunos não são ensinados a inventar, não são ensinados a terem autonomia, não são ensinados a imaginar e criar. Decore, aplique e reaplique. O sistema de educação brasileiro não forma pessoas, forma robôs. Mas existe alguma solução para isso? Existe algo que possa ser feito? Sim, existe. E urge de ser feito. O sistema de educação brasileiro deve ser reestruturado. Todas as matérias citadas devem sim, é claro, ser ensinadas, mas não do jeito que está. Os alunos devem aprender apenas o básico de cada matéria e, principalmente, não devem simplesmente receber a fórmula, mas devem ser ensinados a criá-la. Hoje em dia, a fórmula é jogada para os alunos, sem que sequer eles saibam o sentido dela, ou como e por que ela funciona. Apenas são obrigados a decorar. Isso não estimula o pensamento, não estimula o desenvolvimento, talvez até treine a memória, mas nem tanto. A escola não deve formar máquinas, deve formar cidadãos. E acima de tudo, o sistema de educação não deve se limitar a simples estruturas, deve ser levado a toda a esfera da sociedade. E se o problema for dinheiro, não tem problema. Existem trabalhos que uma pessoa pode exercer ao passo que aprende. E tudo isso poderia autofinanciar o sistema de educação do Brasil. Um exemplo é Israel. Ignorem os preceitos políticos. Em Israel, todo cidadão, quando atinge a maioridade, tem que servir ao exército, homens e mulheres. É claro que eu não acho que necessariamente todos devem servir o exército, mas deveriam servir a algo que os desenvolva, que os apresente ao mundo real, a vida fora das escolas. Assim, os alunos poderiam sair da experiência com uma espécie de especialização e até ganhar um pequeno dinheiro com isso, e o ministério poderia se autofinanciar. São grandes reformas e não devem ser feitas de maneira apressada e precipitada como a implementação fracassada do novo ensino médio. De grão em grão de areia surge uma praia, e assim deve ser a reforma. Pátria amada Brasil.